uma aplicação de equação diferencial de primeira ordem para a lei de resfriamento de Newton, tá? O modelinho matemático aqui, para a lei de resfriamento de Newton, é taxa de variação de temperatura em relação ao tempo igual a K, que multiplica a diferença da temperatura com a temperatura ambiente. Então, esse Tm aqui a gente vai chamar de temperatura ambiente. Esse T é a função da temperatura em relação ao tempo com a qual a gente vai buscar a resolução desse cálculo aí, tá bom? E o K é a constante de proporcionalidade, que eu costumo chamar a constante do meio do processo, né? Ok. Nesse exemplo 2, aqui, ó, nós vamos estar trabalhando com a questão de um bolo que é tirado do forno. Sua temperatura é 300 Fahrenheit. 3 minutos mais tarde, sua temperatura é 200 Fahrenheit. Quanto tempo levará para o bolo resfriar até a temperatura ambiente de 70 Fahrenheit? Ou seja, ele é tirado do forno, um tempo igual a zero, né? A 300 Fahrenheit e levado para um ambiente que a temperatura local ambiente é de 70 Fahrenheit. Beleza? Ok. Então vamos trabalhar com essa equação diferencial aqui de primeira ordem, tá? Lei de resfriamento de Newton. Tiramos os dados do problema, né? Um tempo zero, a temperatura do bolo é 300 Fahrenheit. Passou-se 13 minutos mais tarde, a temperatura do bolo é 200 Fahrenheit. Quanto tempo ele vai levar para chegar na temperatura ambiente 70 Fahrenheit? Sabemos que a temperatura onde ele é colocado o bolo é de 70 Fahrenheit, local ambiente, né? Resolvendo essa equação diferencial aqui, ó, já substituímos o valor de Tm, que é 70, tá? Vamos chegar, trabalhando com variáveis separáveis, né? Numa solução geral, aqui, ó. Então, temperatura em relação ao tempo é igual a D vezes Z na KT, mais 70. Essa é a solução geral, ok? Substituindo a condição inicial, essa condição inicial diz quanto tempo é zero, a temperatura do bolo é 300. Então, no lugar do T a gente arruma zero e no lugar de temperatura a gente arruma 300. Ó. No oitavo T de tempo, zerou. E no lugar do T a gente arruma 300. Resolvendo essa expressãozinha aqui, achamos o valor de D da constante das nossas integrais indefinidas, né? D igual a 230. Substituímos na expressão. Temos uma solução do PVI, 230 vezes N na KT mais 70. Beleza? Certo? Para calcular o valor de K, né, nós pegamos já a condição do meio do processo, onde está acontecendo o processo, né? Passou-se 3 minutos mais tarde, a temperatura é 200 Fahrenheit. Então, pega a solução do PVI, né? E substitui, né? Onde tem o T de tempo por 3 e a temperatura por 200, ok? Então, vai ficar ali, ó. Já resolvendo a expressão, mais 70, joga para cá, menos 70, ficou 200 menos 70. Igual a 230 vezes Z na 3K. 230 está multiplicando, passou dividindo 130, né? Que é a resposta da diferença de 270. Simplificar esse aqui, aplicamos o logaritmo neperiano, tá? Ficou ln de 130 sobre 230 igual a 3k. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos que o valor de k é igual a menos 0,1902, aproximadamente, né? Então, o modelo pronto. O que é o modelo pronto aqui, ó? É onde você pode calcular a temperatura em qualquer instante t. Beleza? O modelo está pronto aqui. Só que ele pergunta assim, quanto tempo ele levará para atingir a temperatura ambiente? Para entrar em equilíbrio, né, com a temperatura ambiente. Então, vamos resolver. Resolvendo aqui, ó, temperatura ambiente é de 70, né, 70 Fahrenheit, igual a 230, e na menos 0,1902, vezes T. Então, fazemos aqui, resolvendo a expressão, ficou 70 menos 70, igual a 0. 230 multiplicando, passou-se dividindo, né, igual a E na menos 0,1902T. O que acontece aqui? Essa divisão aqui deu zero, né? Então, aplico o logaritmo neperiano. E daí, o que acontece? Que ln de zero não existe, né? Não tem. Então, fica sem sentido esse cálculo aqui. O que significa isso fisicamente? Tá? Vamos analisar isso na tabela e no gráfico. Olhando a tabela. Temperatura do bolo quando é 300 Fahrenheit, um tempo zero. Passou os 3 minutos, é 200. Passou os 10 minutos, é 104 aproximadamente. Passou os 50 minutos, 70,01. Passou os 100 minutos, 70,000001. Isso acontece o quê? Quanto maior o tempo, né, mais a temperatura do bolo se aproxima dos 70. Ok?
Analisando no gráfico, no plano cartesiano, aqui, ó, aqui na vertical temperatura em Fahrenheit e aqui na horizontal o nosso tempo, tá? Tempo em minutos, beleza? Então, num tempo zero, a temperatura é 300. Passou os 3 minutos, 200. Passou os 10 minutos, aproximadamente 104. O que está acontecendo com o gráfico? Ó? Ele está baixando a temperatura do bolo, baixando, se aproximando muito dessa linha vermelha aqui. O que é essa linha vermelha? É a temperatura ambiente de 70 Fahrenheit. Ele se aproxima muito da linha vermelha, mas nunca encosta. Matematicamente nunca chega. Mas, fisicamente, ok. Então, o que nós podemos concluir sobre isso? Que quando o tempo está tendendo para infinito, a temperatura é igual a 70 Fahrenheit, certo? Se você aplicar o limite na expressão também aqui, ó, deixa eu achar ela aqui. Ó, o que acontece aqui, ó? Se você aplicar o limite nessa expressão aqui, ó, do modelo pronto, esse número aqui ele vai tender para zero, né? Com um número muito grande de forma negativa aqui no expoente de e. Tende para zero, vai me sobrar o quê? 70, beleza? Então essa é a conclusão que nós chegamos aqui. Quando o tempo tende para infinito, a temperatura é 70 Fahrenheit.